trazer muitos problemas para a cidade. Eu não sei se a gente já está com o meteorologista Berton Costa para conversar conosco sobre esse fenômeno de ontem. A gente sabe, Berton, que Teresina é conhecida, inclusive, como a Chapada do Curisco. É uma das nossas alcunhas, né? Cidade Verde, já fomos um dia, e hoje, ontem mais do que nunca, Chapada do Curisco, né? O que aconteceu, aqueles trovões, assim, porque o que mais impactou as pessoas, os moradores, e a gente vê muito isso na hora que eles começaram, sem nenhuma chuva, no meio da tarde, porque realmente eles eram muito fortes, né? Então, de fato, dá um medo danado, uma apreensão danada do que vem por aí. Bom dia. O que aconteceu ontem em Teresina? Bom dia, Cíntia, né? Inicialmente, a gente tem que pontuar, na última entrevista eu frisei isso, nós estamos numa temporada profundamente irregular, irregular nos volumes, irregular na distribuição da chuva que cai. Ontem, por exemplo, o Brasil estava bastante instável. Quando a gente utiliza a expressão instável, é para afirmar que em vários pontos do território brasileiro estava a ocorrência de grandes temporais. Hoje nós temos 3 grandes corredores de umidade, a zona de convergência está sobre a Amazônia, que é o nosso corredor, nós temos as ACAS, que está provocando essa situação dramática sobre a região fluminense, sobre a região serrana, né, do Rio de Janeiro, e a gente sabe que desde o final do ano passado, as ACAS vêm provocando tragédias, vêm potencializando as nossas mazelas, mostrando que nós estamos profundamente despreparados para o enfrentamento das grandes mudanças climáticas que operam. E em relação ao Nordeste, o Nordeste vem enfrentando um profundo veranico, né, desde o início de fevereiro. Só que ontem, o mesmo sistema que vem retirando a nossa umidade, quando eu utilizo o sistema, eu estou falando um vento específico que transporta ou retira a umidade, esse mesmo sistema atuou devolvendo a umidade, é o VCAM. E quando essa chuva chega no nosso Piauí, ela chega geralmente a partir de nuvens isoladas. Nós não estamos falando de grandes nuvens, são nuvens menores, que eclodem em determinado ponto, atingindo 2 ou 3 municípios, e quando elas se formam, elas iniciam uma rajada de ventos ligeiramente rápida e suave, porém com grande concentração de cargas elétricas. Então é o que caracteriza essa condição irregular que nós vivemos, são chuvas com grande potencial de descarga elétrica e, consequentemente, Cíntia, com grande potencial de risco. Tá, agora tem-se uma ideia aqui em Teresina, o seguinte: quando tem muito barulho, é pouca chuva. Isso é fato? Acontece sempre? Olha, nem sempre, porém, o contexto atual significa isso. Quando a gente vê essas nuvens isoladas, elas são muito aleatórias. E quando tem vento, principalmente vento, chuva com muito vento na introdução, geralmente aquele sistema, aquela nuvem está se deslocando muito rápido. Então, há uma tendência de frustrar a expectativa de chuva. Nós tivemos, como você bem mencionou, um episódio ao final da tarde, com uma chuva concentrada na região sudeste, choveu 5 milímetros apenas em Teresina. A principal estação sequer registrou, a zona norte sequer saboreou dessa chuva na integralidade. Porém, durante a noite, nós tivemos uma chuva entre moderada e forte em alguns lugares, porém persistente e marcada com essa assinatura muito característica, que foram trovões e raios, né? Então, de fato, nós não tivemos assim um grande temporal, mas tivemos uma chuva que possibilitou um certo conforto térmico para o teresinense. Entendi. Eu vi aqui também que saiu em janeiro um mapeamento feito pelo INPE, dizendo o seguinte, que o Brasil lidera o ranking de países com incidência de raios, com a média de 77,8 milhões de registros por ano, e que a tendência é que esse número também aumente. Esse número, em 2020, foram 126 milhões de raios registrados. Esse aumento tem alguma explicação científica para ele? Esse aqui é o levantamento, é o monitoramento feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE. É o famoso ELAT, né? São os maiores especialistas em descarga elétrica. Na verdade, tem fundamento, sim. Primeiro, o Brasil tem muito raio porque ele é um país continental, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados,
Primeiro porque somos muito quentes, né? Um país tropical, mas a gente tem que Ah, computar a variável da mudança climática, não é verdade, Cíntia? A gente tem muitos corredores de umidade, a gente tem umidade amazônica, tem umidade polar, que vem da Antártida, umidade andina, a gente tem umidade atlântica, tanto tropical como do sul do Atlântico. Então, esses corredores, eles transportam grandes quantidades de água, que em contato com as nossas temperaturas elevadas, proporcionam chuvas com descarga elétrica. De fato, o Brasil é o campeão e nós temos, inclusive, um índice de letalidade, de mortes por descarga elétrica bastante elevado. Geralmente são aqueles descuidos clássicos, né, que algumas pessoas têm, que tem que ficar bastante vigilantes. E isso é bastante preocupante, porque existe uma projeção de aumento da concentração de cargas elétricas nos próximos anos, em função tanto do aquecimento do oceano, quanto do aquecimento do nosso ar atmosférico. quer dizer, quanto mais quente o planeta, mais raios serão registrados. Exatamente. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Preparar melhor os nossos prédios, preparar melhor as nossas cidades. Existe, Verton, aqui em Teresina, que é uma cidade, né, já muito propensa a esses raios, por tudo que você já falou, existe por acaso algum cuidado, assim, alguma, como eu diria, alguma fiscalização para saber se prédios públicos estão preparados, se tem os equipamentos, né, aqueles para-raios, se eles são monitorados, fiscalizados frequentemente, ou não, está tudo entregue? Não, não. Hoje nós temos o Corpo de Bombeiros, né? Ele trabalha de forma muito diligente. Eu quero aqui sempre saudar o trabalho da nossa corporação. Claro que são ações e são estruturas que precisam ser sempre melhoradas, sempre aprimoradas. O Corpo de Bombeiros, inclusive, vem socializando a sua expertise, né? Do ano passado para este ano, fez uma série de treinamentos importantíssimos. Você que é prefeito municipal, agora no contexto do ICMS ecológico, no contexto da mudança climática, desenvolva a sua brigada, fortaleça a sua Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que é importante que a gente tenha um organograma, não só no mapa, não só do ponto dos DAS, das gratificações, mas que funcione efetivamente. E o Corpo de Bombeiro pode, naturalmente, socializar essa expertise. No caso de Teresina, ele é o maior responsável por esse monitoramento, né? É uma cidade muito bem servida por para-raios, até porque nenhuma arranha-céu, nenhuma torre de transmissão, efetivamente, uma cidade que tem grande concentração de raios, a segunda do Nordeste em concentração de raios, né, perdendo apenas para São Luís, esses prédios não devem operar sem uma estrutura de proteção, uma vez que as cargas elétricas são constantes. Tá certo, então, obrigada, professor, um bom dia aqui e mais uma vez, obrigada pela disponibilidade em nos atender. Um